A história do coveiro. Vamos ver do que se trata. É um moço que nos conta. Olá, Ana, tudo bem contigo? Meu nome é Fulano, tenho 49 anos, moro em Curitiba. Ah lá, tô falando, meu Deus do céu, o Paraná tá aqui assim, mas... Tenho 49 anos, moro em Curitiba e sou o mesmo da história do aquário que você já relatou aqui. E essa história que vou contar é verídica. Eu conheci o coveiro do relato, mas não ouvi dele a história contada, e sim dos meus avós, a quem ele contou todo o fato. Os nomes já estão trocados e não citarei a cidade, pois o assunto em questão virou burburinho por lá, e até hoje tem gente que se recorda do ocorrido, apesar de já fazer bastante tempo. Mas vamos lá. Meus avós, Tony e Maria, ambos falecidos, moravam há muitos anos nessa pequena cidade do interior do Paraná. Cidade esta de colonização alemã e que tem, portanto, muitas famílias de imigrantes e descendentes direto deles. É lugar que cultiva muitas tradições e que tem muitas festas de cunho religioso e de cunho não religioso também, trazidas por estes imigrantes. Por lá, muita gente, principalmente os mais velhos, só falam a língua alemã e tem muitas escolas que ensinam o idioma. Na zona rural, as escolas regulares ensinam nas línguas alemão e português. Só para constar, a minha família não faz parte dessa etnia. Somos todos descendentes de italianos e portugueses. E se fosse, também não haveria problema. É que não é o caso. Eu não me lembro bem quando foi o ocorrido, mas faz mais de 20 anos. Eu ia sempre na casa dos meus avós, praticamente todos os finais de semana, e também em dias da semana, sempre que dava para ir. Quando podia, estava na casa deles. Adorava as conversas, as histórias e as comidas da minha avó. Tudo muito gostoso. A casa deles ficava na esquina de uma rua que não era um cruzamento de duas ruas, como em uma esquina normal. Era como se a rua fizesse um Z e a casa deles ficava em um dos vértices desse Z. E, além de tudo, ali era o caminho de muita gente em sentido ao centro da cidade. E sabe como é cidade pequena? Todo mundo se conhece ou acaba se conhecendo. Meus avós sempre conversavam com as pessoas que passavam por ali na frente da casa deles, a pé ou de bicicleta. Tinha gente sempre parando e batendo um papo com os dois. Uma dessas pessoas era o coveiro Cícero, que passava por ali com sua bicicleta a caminho do cemitério municipal, o único da cidade, aliás. Ele sempre parava para dar um oi, um bom dia ou conversar 2 Ds de prosa com os meus avós. Meus avós, sempre muito alegres e brincalhões, sempre perguntavam: "E aí, enterrou quantos hoje?" E ele sempre respondia brincando se o dia tinha sido produtivo ou não. Pois, como a cidade era pequena, não era todo dia que tinha defunto para enterrar, né? O seu Cícero também era muito alegre e brincalhão, e nessas idas e vindas, minhas na casa dos meus avós, acabei conhecendo ele, um senhor nordestino muito simpático e de sorriso fácil. E assim a vida foi seguindo. E quando chegaram as férias, fui passar uns dias lá com os meus avós. Com o passar dos dias, notei que o senhor Cícero não passava mais por ali. No primeiro momento pensei: ele deve estar de férias. Mas daí fiquei meio incomodado e perguntei depois do almoço, enquanto ainda estávamos sentados à mesa, pro meu avô: "Vô, o seu Cícero está de férias? Eu não vi ele passar aqui nenhum dia desde que cheguei." E meu avô ficou sério. Olhou para minha avó, que também estava com uma cara séria, e começaram a me contar. E o avô disse: "Eu e a sua avó havíamos reparado que já fazia alguns dias que ele não passava por aqui com a sua bicicleta. Então, de repente, um dia ele passou e veio falar com a gente. Mas ele estava esquisito, com um olhar triste, sem alegria e não brincalhão como sempre. Daí perguntamos o que estava acontecendo e ele contou a seguinte história. O coveiro disse: Seu Tony, Dona Maria,
Eu já trabalho como coveiro faz muitos anos e eu nunca jamais presenciei algo como o que aconteceu estes dias atrás no cemitério. Até agora estou impressionado e não consigo tirar aquela cena da minha cabeça. Teve um falecimento de uma senhora da família alemã. Teve um falecimento de uma senhora de família alemã e o velório foi na capela mortuária. Ela era de uma família de pioneiros da cidade. O jazigo da família era muito antigo, um dos primeiros do cemitério. Jazigo com capela particular, dizeres todos em alemão e gaveta para 6 corpos, todos com mais de 30 anos de sepultamento. Como sempre fazemos no caso de todas as gavetas já estarem ocupadas, e nesse caso com mais de 30 anos, quebramos a porta de cimento e tijolos da entrada, recolhemos os restos, que depois de 30 anos só tem mesmo os ossos e pouca coisa, colocamos em um saco plástico e acomodamos no fundo da gaveta para poder colocar o novo caixão no lugar. Depois lacramos novamente a entrada com tijolos e cimento e fazemos acabamento com azulejos, se for o caso. E sempre nesses casos de abertura de jazigos ou sepulturas, é solicitado a presença de alguém da família para acompanhar os trabalhos e para evitar qualquer questionamento posterior. E assim foram nos acompanhar várias pessoas da família. A mim e o outro coveiro ao trabalho de abertura do jazigo. E assim foram nos acompanhar várias pessoas da família, a mim e o outro coveiro ao trabalho de abertura do jazigo. A maioria deles já bem idosos, pessoas que conviveram com aqueles cujos corpos estavam enterrados ali. Então quebramos a porta de entrada e logo de cara tivemos uma surpresa enorme. As 5 gavetas ocupadas estavam como haveria de se esperar, somente ossos e alguma sujeira. Os caixões também se desintegraram com o tempo. A madeira apodrece e acaba virando pó junto com o corpo. Às vezes algumas partes ainda existem, mas dá para ver a ação do tempo nelas. Mas tinha um caixão intacto. O verniz brilhava nas laterais, assim como os puxadores de metal, que antigamente eram todos de bronze. Continuavam tinindo, brilhantes, como deviam ter sido no dia do enterro, há mais de 30 anos atrás. Como isso era possível? Diante da surpresa de todos, foi decidida a retirada do jazigo para que todos pudessem ver de perto. A curiosidade da família e de nós, coveiros, era enorme. Todo mundo se entreolhando com cara de espanto, cara essa que aumentou após a retirada do caixão. Este foi colocado no chão em frente à presença de todos. E não fosse uma fina camada de poeira por cima da tampa, poeira essa que assim que se passava a mão revelava o verniz novo e brilhante igual ao das laterais. Era exatamente como eu havia dito, parecia que tinha sido acabado de sepultar. Então os parentes quiseram que fosse aberto para ver por dentro como estava a situação. E foi aí, seu Tony, que eu vi a cena mais horrível que vi em todos estes anos de cemitério. O que eu vou contar para vocês parece tão inacreditável que parece até coisa de filme de cinema. Assim que tiramos a tampa, o griteiro e o susto foi geral. Dentro do caixão estava tudo intacto, como estava por fora. Tecidos, flores, roupa da defunta, que era uma mulher de meia idade, deveria ter uns 40 ou 50 anos. E o corpo da defunta inteiro, pele rosada, cabelos loiros como o resto da família alemã. Porém, o mais impressionante e horrível, por todo o seu corpo, onde havia pele exposta, mãos, braços, colo, rosto, havia uns besouros enormes, pretos, brilhantes e vivos, e que tinham na cabeça um par de pinças enormes, pontudas, como uma agulha,
e que se encontravam em forma de argola. E todos transpassavam a carne do corpo, furando de um lado ao outro e se prendendo nele. Tinha muitos no seu corpo e muitos no seu rosto. Ai, o rosto, ai, o rosto! Era a expressão de pura dor, uma expressão horrível que jamais vou esquecer. Ante o griteiro geral da família, um dos parentes gritou para que ateássemos fogo em tudo. Não podemos fazer isso, mas aquilo foi tão chocante que, sem nem sequer pensar, o meu companheiro de trabalho correu, pegou um galão que tínhamos no depósito e, assim que voltou, tacou gasolina no corpo e ateou fogo. Seu Tony do céu, Dona Maria, o fogo não queimava nada, só a gasolina se consumia, acabando se extinguia. O resto continuava como estava. Aqueles bichos pretos, nenhum deles morria nem saía do lugar. Então, em meia comoção, tacamos a tampa em cima, parafusamos tudo e enfiamos o mais rápido possível no jazigo. A família imediatamente mandou lacrar tudo e já foram chamando o padre alemão da colônia e também já contando para ele tudo o que havia acontecido. Assim que ele chegou, foi direto no cimento fresco da porta que tínhamos acabado de fazer e com uma vareta de madeira escreveu um texto em alemão e falando também em alemão para o outro coveiro, que é de família alemã e conhece bem o idioma, que esperássemos secar o que ele havia escrito no cimento e somente depois assentássemos os azulejos por cima. E assim foi feito. Como disse, o outro coveiro conhece a língua e depois ele me contou que, em meio àquela confusão toda, ouviu os mais velhos da família conversando entre si em alemão, dizendo que quando era viva, a fulana, não vou dizer o nome por motivos óbvios, ela era uma pessoa horrível, muito maldosa, adoradora de coisas ruins e que tinha prejudicado muita gente por puro gosto e prazer. Ela tinha prazer na maldade. Alguns dos velhinhos diziam, todos horrorizados. E aí o meu avô perguntou, e o que o padre escreveu no cimento? E aí o coveiro disse, bom, segundo o meu companheiro de trabalho, era uma oração para São Miguel Arcanjo expulsando e condenando o mal a voltar para o inferno, disse o seu Cícero. Ana de Deus! Eu escutei tudo isso muito espantado. Acho que eu nem piscava, porque meu olho até ficou dolorido depois. Aí o avô disse, mas não acabou ainda, disse meu avô. Depois que nos contou isso, o seu Cícero nos disse, olha, meus amigos, eu não consigo mais comer direito, eu não durmo direito. Quando fecho os olhos à noite, eu vejo aquela cena e o rosto agonizante de dor daquela mulher com aqueles bichos pretos transpassando a carne dela. Eu fiquei muito impressionado. Não tenho vontade de trabalhar mais, nunca tive medo trabalhando há tanto tempo com a morte, mas agora eu não tenho mais paz. E aí ele foi embora caminhando com um semblante triste para casa. Tá passando. E ele foi embora, caminhando com um semblante triste para casa. Ana, com o passar dos dias, meus avós conversavam com ele, puxavam assunto, brincavam. Até meu avô, que era muito espirituoso, brincava com ele, dizendo, ei, a alemoa, seu Cícero? E ele respondia, ah, seu Tony, não brinca não, nem me lembre daquela coisa. E assim o seu Cícero, tão alegre, gente boa, foi definhando dia a dia. Foi ficando amarelento, como a minha avó dizia. Acabou de cama e um belo dia partiu. A alemoa assombrou ele desde o dia que ele a viu naquele estado. Bom, Ana, é isso. Ficou um pouco longo, mas eu tinha que contar tudo o que aconteceu com detalhes.
Naquele dia, havia outras pessoas no cemitério visitando outros túmulos e que também presenciaram todo o furdunço ou parte dele. Daí por diante, a notícia se espalhou pela cidade. Mas a história contada pelo seu Cícero é a mais verossímil, pois ele fazia parte dela. E acredite, as pessoas morrem por estarem impressionadas sim. Uma cena chocante e sobrenatural dessas pode deixar marcas profundas em quem vê. E no caso do seu Cícero, foi fatal. Tempos depois, meu avô ficou sabendo pelo outro coveiro que o seu Cícero, antes de morrer, disse à mulher que ele não queria ser enterrado naquele cemitério de jeito nenhum. E assim ela o fez. Enterrou ele na cidade vizinha, no túmulo de outros parentes. Falando nisso, esqueci de contar. Quanto ao corpo que ia ser enterrado no jazigo da Alemoa, a família decidiu enterrar em outro túmulo de parentes no mesmo cemitério. Um super beijo, Ana. Muito obrigado por ler a história do seu Cícero, amigo de meus avós, e um grande abraço a todos os amigos assombrados. Eu, hein? Credo, a mulher nem... E esses bichos... Oh, a carne tava assim, a pele tava intacta, cabelo, tudo, pele até rosada, mas tinha besouro que passava por dentro da carne do braço, entrava e saía. Ai, eu já ia ver aquela mulher abrindo os olhos ali, já... Ai, meu Deus, credo. E ela era ruim. E ela tinha cara de... Gente, o que será isso? Credo. Que túmulo será que é? Eu, hein? Vai ser ruim aí, ó. Depois fica até na morte, não tem paz. Ema, né? Legal. Deixa eu anotar. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.